Me chamo Fernando Batista e vou relatar uma história que me marcou para sempre e nunca vou conseguir esquecer todos os acontecimentos. Chovia sem parar há 2 dias em Ribeirão do Sul, um vilarejo escondido entre colinas e matas fechadas no interior de Minas Gerais. Era o tipo de chuva que parecia querer lavar a alma da terra, grossa, pesada, acompanhada de trovões que faziam as janelas tremerem. As ruas de terra vermelha viraram lama e o som dos pingos no telhado de zinco da casa de vó Aldenira era constante, quase hipnótico. Eu tinha vindo de Belo Horizonte para passar uns dias com ela depois que soube que andava adoentada. Aos 83 anos, vó Aldenira ainda tinha olhos vivos, mas falava menos. E às vezes ficava encarando o mato do quintal como se esperasse alguma coisa sair de lá. Naquela noite, sentei na varanda com um cobertor nos ombros, tomando café preto, ouvindo a chuva e o coachar dos sapos. Foi quando a avó me chamou com a voz arrastada. "Ô Nando, tu ouviu isso?" "O que, vó?" Ela franziu a testa e apontou com a cabeça em direção ao mato. "A chuva tá estranha. Quando ela engrossa assim, é porque ele tá vindo." Me arrepiei, mesmo sem saber do que ela falava. "Ele quem, vó?" Ela não respondeu logo. Só depois de um longo silêncio, disse baixinho: "O bicho, o lobisomem." Ri sem querer, achando que fosse mais uma das histórias que ela inventava para assustar os netos. Mas os olhos dela não tinham nenhum sinal de brincadeira. Ninguém acredita, até escutar o uivo na mata. E quando escuta, já é tarde demais. Naquela noite, fui dormir mais tarde, o som da chuva me embalando. Lá pelas 2 da manhã, acordei com um barulho seco, como madeira quebrando. A energia tinha acabado. Fui até a janela e olhei para fora. Vi algo estranho no pasto do vizinho. Uma sombra grande, caminhando torta, de 4, mas com movimentos que não eram de bicho, muito menos de gente. Os trovões iluminavam por segundos aquela figura. Alta, peluda, o focinho pontudo e olhos brilhando em vermelho. E então veio o uivo. Um som horrível, agudo, que parecia vir de dentro da própria terra. Voltei para a cama tremendo. Talvez fosse o medo, talvez fosse o frio, ou talvez, como vó Aldenira disse, a maldição tivesse voltado com a chuva. Na manhã seguinte, o cheiro de café passado não teve o mesmo efeito reconfortante de sempre. A casa estava mais silenciosa que o normal. Vó Aldenira já estava sentada na mesa, enrolada em seu xale de lã, olhando pela janela como quem espera por más notícias. Seus olhos pareciam mais fundos, como se não tivesse dormido, ou talvez tivesse sonhado com o mesmo uivo que me tirou o sono. "Teve barulho essa noite, né?" perguntei, tentando soar despreocupado. Ela não desviou o olhar da janela. "Teve." Depois de um tempo, ela se levantou com dificuldade, pegou um terço da parede e murmurou: "A chuva tá chamando coisa que devia continuar enterrada." Resolvi sair para arejar a cabeça. Peguei meu capuz e fui até o pasto do vizinho, o mesmo lugar onde eu tinha visto a criatura, ou o que eu achei que fosse. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía fina e fria, com aquele cheiro forte de terra molhada e ferrugem. No barro encharcado, notei algo que me fez parar. Pegadas. Não eram de vaca, nem de cachorro. Eram enormes e fundas, como se o chão tivesse afundado com o peso da coisa que passou por ali. Tinha marcas de garras nas laterais, fundas, e algumas estavam tão espaçadas que não consegui imaginar um animal comum se movendo daquela forma. Segui os rastros por alguns metros, até que eles pararam, de repente, no meio do nada. Sumiram como se a criatura tivesse desaparecido no ar, ou se transformado em outra coisa. Voltei para casa confuso. Vó Aldenira me esperava com uma toalha e uma cara séria. "Tu mexeu onde não devia, Nando?" "Só fui no pasto." Ela suspirou fundo.
Esse lugar tem memória, coisa que a cidade grande não tem mais. Aqui, as árvores lembram, a terra guarda segredo. Vó, o que você sabe desse lobisomem? Ela se sentou devagar e fez o sinal da cruz. O pai dele era um homem bom, trabalhador, mas nasceu com marca. Nasceu na Sexta-feira Santa, de parto virado e sem bênção. E o filho herdou a maldição. Quem era ele? Ela se calou, os olhos baixos. Era teu tio. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. O quê? Tio Avo, por parte de pai. Sumiu no meio do mato faz mais de 50 anos. Muita gente achou que ele tinha fugido, mas teu avô sabia. Ele viu o que o irmão virou naquela noite de lua cheia com chuva. E ninguém teve coragem de falar mais disso. Fiquei em silêncio, não sabia o que dizer. Só o som da chuva preenchia a cozinha agora. Mas uma coisa era certa, os rastros estavam lá. E o uivo da noite passada não era sonho. O passado tinha voltado com a tempestade. Naquela noite, a chuva apertou de novo. Era como se o céu estivesse conspirando com a criatura, escondendo seus passos, lavando os rastros e abafando os gritos. A energia caiu de novo, e a luz da lamparina jogava sombras tremulantes pelas paredes da casa. Vó Aldenira pediu para eu trancar todas as portas com madeira e pregos. Disse que só tranca de ferro não segura coisa que vem do inferno. Eu obedeci em silêncio, sentindo a garganta seca e o coração batendo mais forte do que devia. Não era mais só medo, era pressentimento. À meia-noite, ouvimos os primeiros ruídos. Passos pesados na lama, depois unhas ou garras arranhando as tábuas da parede dos fundos. O cão do vizinho latiu desesperado por alguns segundos. Depois, silêncio. Um silêncio que gelou o estômago. Vó Aldenira segurava o terço com tanta força que seus dedos estavam brancos. De repente, um baque forte. Algo ou alguém jogou o corpo contra a porta da frente. O som da madeira rangendo me fez pensar que ela cederia a qualquer momento. Peguei o facão do meu avô, enferrujado mas afiado, que sempre ficava pendurado na cozinha. "Não sai, menino", sussurrou vó Aldenira. "Se ele te ver, te marca." Mas era tarde. A criatura quebrou uma parte da janela da sala com um soco seco. Vi metade do rosto dela sob o clarão de um relâmpago. Olhos vermelhos, dentes que mais pareciam pregos, a pele esticada sob pelos grossos e úmidos. Ela não era só fera. Havia algo humano naquela raiva, como se tivesse dor dentro dela. Então veio o uivo, e dessa vez foi mais perto, mais profundo, como se ressoasse dentro dos ossos da casa. Vó Aldenira correu até um baú antigo e retirou uma garrafa de vidro grosso com um líquido escuro. Sangue de galo preto, benzido pelo padre Zeferino em 73, misturado com sal, carvão e cinza de defunto batizado. Ela disse, derramando nos batentes das portas e janelas. Por milagre ou por fé, o bicho recuou. Soltou outro uivo furioso, arranhou a parede com as garras e desapareceu no mato, tão rápido quanto chegou. Ficamos ali, em silêncio, até o amanhecer. A chuva não parava. No dia seguinte, a vila amanheceu em pânico. 3 cabras sumidas, um porco morto com as vísceras espalhadas, pegadas gigantes e marcas de unha nas portas das casas de pau a pique mais afastadas. Mas o pior veio com o desaparecimento de Dona Celina, a parteira. Sua casa estava intacta, mas não havia nenhum sinal dela, nem sangue, nem grito, apenas a janela aberta e o terço que ela sempre usava caído no chão. O lobisomem não estava só caçando, estava escolhendo.
E agora eu sabia. Ele me viu. A chuva seguia firme, castigando o telhado da casa como se quisesse avisar: ainda não acabou. As pessoas do vilarejo já não saíam de casa depois das 6 da tarde. Os mais velhos falavam em praga, em castigo dos tempos antigos. As crianças eram mantidas longe das janelas. E a igreja, ironicamente, permanecia trancada desde que o padre abandonou a vila no mês anterior. Problemas de saúde, disseram. Mas vó Aldenira sabia. Todo mundo sabia. O medo tinha expulsado até Deus dali. Eu passei o dia ajudando a reforçar as trancas com madeira e arame. A tensão era tanta que cada trovão me fazia apertar o cabo do facão. Vó Aldenira não parava de rezar e murmurar coisas antigas, em tupi, em latim, em coisas que pareciam misturar tudo. No fim da tarde, decidi que precisava entender melhor. Voltei ao baú velho do quarto do meu avô e revirei os fundos até encontrar um caderno em couro. Era um diário. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam cobertas por uma caligrafia firme. Histórias, datas, nomes. O nome do tio que vó Aldenira disse ter se tornado a criatura. Luiz Anacleto. Li durante horas, e o que descobri me gelou até os ossos. Luiz fora o filho mais novo, o mais franzino, mas também o mais fechado. Aos 13 anos, desapareceu numa sexta-feira santa. Voltou só 2 dias depois, ferido e sujo, alegando que um bicho o arranhara no mato. Ninguém acreditou. Mas a partir dali, o gado começou a desaparecer. E nas noites de lua cheia com chuva, a vila inteira era tomada por gritos e lamentos que vinham da floresta. O diário descrevia com detalhes os confrontos do meu avô com o próprio irmão. Uma noite, tentaram matá-lo com faca de prata, mas falharam. Dizem que Luiz gritou com voz humana e depois sumiu nas matas, amaldiçoando o sangue da própria família. A maldição passa de sangue em sangue, dizia uma das últimas páginas. E ali, escrito com uma letra tremida, estava o trecho final do diário. O filho do filho carregará a marca. E se o lobisomem ver seu sangue, vai reconhecer e vai buscar. Fechei o caderno, a respiração pesada. Eu era o filho do filho. A chuva apertou mais uma vez, e com ela, como uma resposta à verdade recém-descoberta, ecoou o uivo, mais próximo do que nunca. Corri até a varanda. Lá fora, sob o aguaceiro e a luz pálida da lua cheia, ele estava de pé, me encarando da beira do mato. O lobisomem, imóvel. A água escorria pelo seu pelo escuro, os olhos vermelhos cravados nos meus. Mas algo havia mudado. Ele não atacava, não rosnava, só me olhava, como se reconhecesse. Então, ele virou o rosto lentamente para a mata e soltou um uivo mais longo. E do fundo da escuridão, outros responderam. Não era só um, a floresta tremia com passos pesados. O sangue da maldição não era mais um segredo. E agora, ele me chamava. A chuva não parou o dia inteiro. Descia do céu com fúria, como se lavasse o mundo antes de algo pior acontecer. As folhas da mata brilhavam com a água acumulada, e os galhos se curvavam com o peso do temporal. O vilarejo já estava entregue ao medo. Alguns haviam fugido, outros se trancaram com velas, sal grosso e promessas quebradas. Eu fiquei. Vó Aldenira preparava o que chamou de última defesa. Um círculo de carvão, cinza e sal em volta da casa. Acendi todas as velas que consegui encontrar, espalhadas nos cômodos escuros. O facão já estava afiado, mas eu sabia que não seria suficiente. Era noite de lua cheia, e agora eu entendia. Não era só perseguição, era chamado.
um convite de sangue, um ciclo que se repetia. Pouco antes da meia-noite, ouvi os primeiros passos. Não de um, mas de muitos. O chão tremia com os passos pesados. A madeira da varanda estalava com a aproximação. Saí, contra o instinto, armado apenas com o facão e o diário do meu avô nas mãos. E lá estavam eles. 5, talvez 6 criaturas, peludas, imensas, silhuetas deformadas por trovões. Mas todos pararam a alguns metros. No centro, o maior deles, o mesmo que me olhara na noite anterior. O lobisomem original, Luiz Anacleto. Ele se aproximou, de pé como um homem, mas com o corpo de fera. E então, contra toda a lógica, falou. Sua voz era um rosnado áspero, mas clara o suficiente. Você é sangue da minha carne. Eu vi sua alma nas chamas do trovão. Travei o corpo. O facão tremia na minha mão. Te chegou tua hora de escolher. Sangue ou fogo, maldição ou morte. Atrás dele, os outros lobisomens aguardavam. Pareciam obedecer, como se ele fosse rei daquela alcateia maldita. Eu não quero isso! Gritei, com a chuva batendo no rosto. Eu não vou ser parte disso! Luiz rosnou. Os olhos se estreitaram. Negar o sangue é negar quem você é. Mas a chuva sabe, a terra já te marcou. E então ele avançou. Não para me matar, mas para me morder. Corri, entrei na casa e joguei o sal pela porta. As criaturas recuaram, urros de fúria enchendo a noite. Vó Aldenir estava ajoelhada no chão, rezando em voz alta. A lamparina estourou com um trovão e o fogo tomou o pano da cortina. Em segundos, a casa inteira começou a pegar fogo. Era isso, ou virar fera. Vó Aldenira me olhou com os olhos cheios de lágrima. Vai, Nando, não deixa eles te levar. Corri pela porta dos fundos, sentindo o calor das chamas nas costas. Atravessei o mato molhado, tropeçando na lama, enquanto os uivos se espalhavam pela mata atrás de mim. Mas o fogo os manteve longe. No alto da colina, parei e olhei para trás. A casa da minha avó ardia como um farol no fim do mundo. Naquela noite, a chuva finalmente cessou. Mas algo dentro de mim, não. Meses depois, voltei para a cidade grande. Tentei seguir a vida, trabalhar, esquecer. Mas em certas noites, quando o tempo fecha e a lua cheia aparece por entre as nuvens pesadas, sinto algo coçando por dentro. Os olhos do meu tio ainda me encaram nos sonhos. E às vezes, só às vezes, eu também uivo.